Olá, gente, tudo bem? Recentemente eu passei do nível A1 para o A2 no aprendizado da língua francesa. Então, para celebrar essa conquista, eu resolvi gravar esse vídeo com todos os detalhes de como eu conquistei isso. Para quem não sabe, eu já sou fluente na língua inglesa e eu, na verdade, estou usando o mesmo método que eu utilizei para aprender o inglês. Então, vamos lá? Primeiro de tudo, feliz ano novo. Olá. Obrigada a quem continua por aqui, porque eu posto tão pouco, né? Eu faço poucos vídeos porque eu tenho os meus filhos, eu sou mãe de gêmeos, eu trabalho. Para quem não me conhece, também tá chegando aqui por acaso, eu sou Marivone Araújo, sou desenvolvedora de software e eu fiz uma migração de carreira durante a pandemia e durante o nascimento e criação dos meus bebês gêmeos, Ícaro e Yuri. Esse ano eu me comprometi a postar mais e mais detalhes dessa progressão de carreira, de conquistas de sonhos, de como é que eu efetivamente coloco os meus planos em prática. Então, primeira coisa que eu pensei que eu deveria compartilhar com vocês foi essa minha evolução no francês. Em 2023, eu testei um pouquinho o aprendizado de Libras. E em 2024 eu testei um pouquinho o aprendizado, o retorno do aprendizado de francês. Depois eu explico mais sobre isso. E daí, também alinhando os meus objetivos profissionais, eu decidi focar no aprendizado de francês. Então, ali pelo mês de novembro, outubro para novembro, eu comecei uma intensiva no aprendizado do francês. Então, eu posso dizer que em 3 meses, estudando meia horinha, 30, 20, 40 minutos, assim, sempre menos de 1 hora. Algumas vezes por semana, geralmente 2 vezes ou 3 vezes por semana. Eu conquistei, né? Eu consegui passar do A1 para o A2. Então, veja, eu não estudei todos os dias, eu não tenho condições de estudar todos os dias, eu não estudei mais de 1 hora todos os dias. Foi como eu disse, né? 30 minutos ali, quando aparecia o momento, quando eu tinha esse espaçozinho temporal ali, eu encaixava o estudo do francês. Mas eu vou detalhar tudinho já, vou falar também como é que foi minha relação com o francês e por que efetivamente eu escolhi estudar o francês, né? Então vamos lá por tópicos organizadinho. Eu vou começar com a razão de eu ter escolhido estudar francês, né? Eu já mencionei que eu sou fluente em inglês, eu aprendi inglês sozinha na adolescência. Com 15 anos de idade eu já trabalhava com a língua inglesa, eu já era professora de inglês. E daí, por anos eu tive o interesse de aprender uma outra língua. Mas quando eu era adolescente, quando eu era mais jovem, eu também tinha outros interesses. Eu queria aprender fotografia, eu queria fazer curtas-metragens, trabalhar com cinema. Era um interesse que não virou uma profissão, mas eu acabei efetivamente navegando por esse universo. Eu amo revista em quadrinhos, eu amo literatura, então eu li muito. Eu tenho um Instagram literário, é Guardiã da Estante, tá paradinho, mas vocês conseguem acessar todo o conteúdo, tá lá, eu deixei aberto. E daí esses outros interesses me levaram cada vez mais longe do aprendizado do francês e fincando cada vez mais o meu conhecimento na língua inglesa. No entanto, eu me transformei numa desenvolvedora de software e daí comecei a pesquisar mais sobre a indústria e no desenvolvimento de software há muitas consultorias. Muitas delas são francesas e muitas delas têm como clientes empresas francesas. Principalmente se você vê consultorias ali em Portugal que fazem contratos com empresas inglesas, francesas, a maioria das pessoas tem como segunda língua o francês. Então, descobrindo isso, e como é que eu descobri isso? Pelo LinkedIn. Eu fuçando o LinkedIn, vendo as pessoas comentando, conversando, aí jogava ali a perguntinha no chat GPT e etc. Então, eu acabei optando por estudar francês. E daí foi que eu comecei a estruturar um plano de estudos. Não é nada muito fixo, vocês vão entender já. E decidi de uma vez aprender francês. Eu comentei que eu namorei um pouquinho o estudo de Libras, o conhecimento de Libras, mas eu tô satisfeita com o que eu sei, eu consigo me comunicar, né, que era o principal para mim.
E agora, profissionalmente, visando o mercado internacional, o aprender uma segunda língua internacional acabou sendo mais interessante para mim no momento. Então, eu trabalho numa empresa global, é uma empresa de consultoria de software, nós temos clientes no mundo todo. Hoje eu consigo me comunicar com os nossos clientes em inglês, mas aí eu quero incluir essa carta na manga, que é o aprendizado do francês. Então, essa é realmente a razão para eu ter escolhido o francês como segunda língua. Então, vamos lá. O primeiro passo para aprender uma língua. Você tem que fazer um teste de proficiência para saber onde que você está. Então, eu fiz o teste de proficiência em 2 lugares. Eu baixei um app chamado Busuu. Eu não paguei por ele, eu só baixei o app e fiz o teste de proficiência gratuitamente. E eu fiz o teste de proficiência da plataforma que a empresa que eu trabalho oferece pra gente para o aprendizado de línguas. Se chama GoFluent. Então, nas duas saiu A1, em termos de compreensão, de escuta, de oralidade, escrita e etc. A partir daí, eu montei um plano e eu utilizei a inteligência artificial para fazer isso. Eu pedi ao ChatGPT que ele me informasse o que é que eu precisava saber para passar do nível A1 para o nível A2 no conhecimento do francês. Então, ele listou para mim lá alfabeto, números, frases, se comunicar num supermercado e etc. Ele pontuou lá tudo que eu precisava saber. E foi a partir de aí que eu fui buscar as ferramentas para aprender isso. Quando eu era mais jovem, eu cheguei a me matricular na Aliança Francesa. E eu fui assistir uma aula, a primeira aula que era gratuita, né, para conhecer o curso, e depois eu fiz nas 2 aulas seguintes. E eu achei super maçante ficar ali naquela sala de aula, só ouvindo a professora e repetindo. E a professora era realmente francesa, então ela não falava nada em português, ela também não falava inglês, e aí eu não conseguia entender. E naquele momento eu tinha outros interesses, como eu falei, né, fotografia, literatura, etc. Então eu acabei não estudando francês naquele momento. E agora, nesse momento, eu busquei todas as ferramentas para aprender o francês como eu aprendi o inglês, né? E a primeira delas foi buscar um livro, uma gramática, para me dar essa ordem no aprendizado. Não necessariamente eu vou utilizar o livro como a gente usa numa sala de aula, mas ele serve para me dar um norte, um direcionamento do caminho a seguir, né? E essa foi a primeira coisa que eu fiz. Eu comprei um livro, eu entrei na internet, pesquisei vários livros e, por indicação das pessoas, eu acabei escolhendo o livro da Aliança Francesa. Aqui está ele, Tefi, e é o livro e o caderno de exercícios, né? Então, por exemplo, eu estudava o primeiro capítulo. E assim que eu terminava o primeiro capítulo, eu ia anotar as palavras, via a pronúncia utilizando o Google Translate e o ChatGPT, que eles têm uma pronúncia diferente das palavras. Então, eu usei esse livro como forma de, como eu falei, né, ter uma ordem e ter um direcionamento, né, saber exatamente o caminho que eu estava trilhando, né, no aprendizado. E daí, juntamente com esse livro, o caderno de exercícios, eu tenho o meu caderno de vocabulário. Então, eu comprei esse caderno é um caderno que tem o tema de Van Gogh. Eu sou apaixonada por Van Gogh, então eu achei que ia me dar um estímulo. O caderno é todo lindo, todo cheio de desenhos, né, homenagem a ele e às obras dele. Então, o que eu faço com esse caderninho? Eu anoto, por exemplo, os meses do ano, os dias da semana, orações importantes, expressões importantes, né? Essa é uma das formas de estudar, né? Alimentar o meu vocabulário e ter uma forma de lembrança rápida, né? Outra coisa importante para mim é sempre estar escrevendo. Então, por isso que eu tenho um caderno específico para esse aprendizado de vocabulário. Isso envolve também esse caderno, eu utilizo ele. E o que eu faço? Eu traduzo letras de música.
Então eu escolhi bandas, cantores que tem músicas que eu gosto ou músicas que eu não conheço, e daí eu coloco a letra da música em francês e a tradução, e às vezes eu preciso de uma explicação específica de um vocabulário, de uma palavra. Aqui, por exemplo, tá Quelqu'un m'a dit, Quelqu'un m'a dit, da Carla Bruni, é uma música da Carla Bruni. Quelqu'un m'a dit, que é uma música muito bonita, recomendo que vocês escutem. Então, e aí eu coloco toda a estrutura da música, refrão, etc. Eu coloco em francês e em português, às vezes em inglês, faço uma mistureba danada. Mas essa é outra forma de estudar. Então, traduzir letra de música é uma das mais importantes para mim, foi a principal forma que eu aprendi inglês, foi traduzindo letras de música. E às vezes eu encontro uma forma verbal e aí eu faço uma conjugaçãozinha, vou dando aquela misturada quando eu acho algum ponto interessante, que eu acho que eu já ouvi outras vezes em alguns outros momentos os franceses falando, eu dou um destaque especial para voltar depois, né? Então esse caderno é especificamente para isso, tradução de música, né? E formas verbais, gramática. Aqui, por exemplo, tem as cores, né? O alfabeto. Esse caderno é para isso. Ele é um caderno bagunçado e caótico, porque ele é um caderno para um momento de estudo mesmo. Eu quero que ele seja esse tipo depósito de ideias. Então, a terceira forma que eu uso para estudar é criando uma espécie de mapa mental. Então, eu seleciono uma situação ou um ambiente, por exemplo, aqui é salutation, que é tipo saudações, e aqui é dans un magasin, que é em uma loja, perdoe a pronúncia, tô melhorando, dans un magasin. Saluer, que é salutação, né? Então, eu pego aqui saudações, então eu boto todas as frases. Uou! Uma moto passou. Eu pego todas as frases que se relacionam com aquela situação, tipo adieu, bonjour, ça va bien, que é a resposta, vous allez bien, coucou, bonne journée, bonne nuit. E aqui eu também coloquei algo que se relaciona, mas não é exatamente salutation, que é encouragement, que é tipo bravo, deixa eu ver, génial, c'est bien, super, que são palavras de encorajamento, tem a ver com saudação, mais ou menos. A segunda situação que eu coloquei foi em uma loja, né, dans un magasin, tipo, je voudrais alguma coisa, deixa eu ver, qu'il est le prix, etc. As situações que a gente passa quando a gente entra numa loja, quando a gente vai numa loja. E daí, primeiro, aqui no mapa mental, eu tento fazer de lápis, tentando lembrar como é que é em lápis. E depois eu olho e corrijo em caneta. Apago de lápis que tá errado ou correto, etc. E passo em caneta. Eu usava um outro caderno, esse é meu segundo caderninho, que é específico para o mapa mental. Esse mapa mental, eu confesso que eu uso mais quando eu tô enjoada, assim, de estudar por gramática ou traduzir música. Então, eu pego um ambiente, uma situação e fico tentando ver qual a frase que usa nessa ocasião, nessa situação. O próximo que eu vou fazer é cozinha. Eu vou ver todas as... tudo que envolve o ambiente de cozinha, receita, panela, prato, colher. Depois eu vou fazer quarto. É sempre um ambiente, todas as palavras e as frases que se relacionam com ele. A última forma é a leitura e a tradução. Então, eu comprei alguns livros específicos para o aprendizado da língua francesa, utilizando contos, né? Pequenas histórias. Por que eu não recomendo pegar um livro longo? Também não recomendo pegar um livro infantil. É porque ele não é destinado exatamente a isso.
O livro infantil, ele não vai estimular o seu aprendizado da forma que deveria, porque você já é um adulto. Então, você vai ter conversas diferentes, você vai utilizar um vocabulário diferente do que uma criança usa. Também não recomendo um romance, um livro longo, porque vai demorar bastante para você ler, você pode se frustrar. Então, é melhor comprar livros de contos. Existem livros específicos, eu comprei os meus na Amazon, né? E ele vem direto para o Kindle, que são livros de histórias curtas específicas para o aprendizado do francês. O título dos livros que eu comprei é Learn French with Short Stories e o outro é Short Stories in French. São esses dois aqui, ó. Né? Comprei esses livros aqui, já comecei a ler um. Então, é um livro que vem a historinha, né? E um vocabuláriozinho embaixo. Mas como é que eu faço? Eu não só leio e marco, etc. Eu realmente copio todo o texto. Sabe como a gente fazia no colégio, que a gente copiava? Então, aqui é exatamente aquele conto, todo ele. E aí eu traduzo apenas as palavras que eu não entendi. E para que isso? É para eu aprender realmente a escrever em francês, né? Eu possa no futuro fazer uma redação em francês. Então eu copio, inicialmente eu copio, e no final do ano eu quero estar realmente apta a escrever uma redação em francês. Então hoje eu apenas estou copiando o texto daquele conto, espero ter todo aquele livro aqui, né, no final do ano. E eu faço a traduçãozinha de cada palavrinha. Então, esses são os meus principais métodos de estudo. E como é que eu faço? Como é que eu divido isso na semana? Como é que eu alterno entre eles? Não existe uma ordem, gente. Eu tenho as ferramentas e elas estão sempre aqui ao meu lado. Então, eu sempre tenho isso aqui do lado da minha mesa. Então, está os livros, os cadernos e o Kindle. Eles sempre estão aqui do lado. Porque vai realmente depender da minha vontade no momento. Às vezes eu vou ter vontade de estar trabalhando na gramática, às vezes eu vou ter vontade de estar traduzindo letra de música, outra hora eu quero fazer a redação, né? Copiar o texto. E daí como é que eu fico... A única coisa que eu faço é observar se eu tô pendendo mais para um lado e mais para o outro. Eu tenho que tentar manter o equilíbrio. Mas eu respeito muito mais a minha vontade, porque a minha situação é de ter pouquíssimo tempo disponível para o aprendizado da língua. Então, eu tenho que aproveitar aqueles 30 minutos ao máximo. Então, se eu estiver fazendo algo que eu não gosto, que eu não esteja interessada, que eu não goste naqueles 30 minutos, o aprendizado vai ser péssimo. Então, eu prefiro pender mais para o estudo de uma determinada forma, do que simplesmente não estudar ou não estudar direito, porque eu não tô com muita vontade naquele momento, sabe como é? Então, eu tenho todas essas opções disponíveis, elas já foram identificadas, estruturadas, elas estão aqui do meu lado e eu utilizo de acordo com a minha vontade naquele momento. Existem algumas outras ferramentas que eu vou mostrar a vocês, são canais de YouTube, que é vlog, que eu também utilizo para deixar ali de background enquanto eu estiver fazendo alguma coisa. Por exemplo, se eu estiver cozinhando, eu vou colocar um vídeo no YouTube. Se eu estiver arrumando o quarto, eu vou colocar um vlog de uma menina francesa falando sobre o dia dela. E daí eu vou compartilhar aqui com vocês os canais que eu gosto de seguir. Eles não são exatamente canais para estudo, mas eles são para destinados à imersão na língua francesa, sabe como é? Eu deixo ali no background e quando eu tô estudando, eu lembro daquela expressão, eu lembro daquela palavra, que é mais ou menos o que acontece quando a gente tá no dia a dia falando português mesmo, né? A pessoa passa falando uma coisa, falando outra. Então, é quase como aquela sensação de que você tá morando na França, deixar um vlog toda hora passando, deixar um programa de TV toda hora passando em francês. Isso ajuda você a estar sempre imerso na língua. Você pode colocar séries de TV, no caso séries da Netflix, tem Lupin, é uma ótima série em francês, para deixar ali rolando de background, tá?
E vamos falar agora dos canais que eu gosto de acompanhar no YouTube. Esse aqui é um dos canais que eu gosto de acompanhar no background do meu dia a dia, Easy French. É muito bom, são tópicos básicos mesmo do dia a dia, sobre comidas, nomes das pessoas, dias da semana. É bem básico, bem facinho, mas são assuntos mais adultos, né? Você não precisa buscar um canal infantil. Além do Easy French, que é mais aulinha, quase assim, elas fazem perguntas às pessoas mais direcionadas para o aprendizado mesmo. Além desse tipo de conteúdo, eu gosto de assistir a vlogs. Então, eu gosto muito desse canal aqui, Your Best French. Ela faz viagens, ela fala coisas do dia a dia dela, mas ela ensina francês também. Então, eu gosto muito dessa mistura, sabe? Ela visita museus, ela fala sobre viagens de férias, tudo em francês. E no meio do caminho ela ensina também. Outro canal que eu gosto muito é o Piece of French, que faz a mesmíssima coisa, ela fala sobre a vida dela, mas ela também ensina um pouquinho de francês, conversação, pronúncia. E tem o French Mornings with Elisa. Mesmíssima coisa, vlogs, um pouquinho de ensino de francês, viagens, então eu gosto muito de colocar isso no background. Agora eu vou indicar algumas séries francesas que tem um inglês facinho, que tem uma história interessante que vocês podem assistir. Pourquoi, mon garçon? On veut quelqu'un qui nous épouse. Ah, bah alors, je viens pour vous épouser, t'es pas là. Vous êtes... Non, moi je rêve d'avoir un gosse, moi. Mais non, mais d'accord, mais toi non. Bah alors. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essas são as ferramentas que eu utilizei para passar do nível 1 para o nível A2 de francês. Mas são as ferramentas que eu vou continuar utilizando até o final do ano, para ver se eu consigo evoluir ainda mais no aprendizado da língua francesa. Se tiverem qualquer dúvida, podem me perguntar aqui nos comentários. Podem me procurar no Instagram, MotherCoder, minha conta lá. E é isso, tudo que eu comprei aqui foi pela Amazon, eu compro muito na Amazon, com exceção do caderno de Van Hoff, que eu comprei numa loja de artigos coreanos aqui da minha cidade, que chama Mimos Design. Mas eu acredito que vocês consigam encontrar pela internet. E é isso, muito obrigada por assistir e até a próxima.